Ok, então vou fazer aqui essa atividade de vídeo do debugger, que é para fazer. Tá, então eu sou o professor Alexandre Nassar de Peders, estou gravando esse vídeo como exemplo para a turma do segundo ano técnico do Unidade Polo, para saber como fazer aqui esse vídeo do debugger. Ok? Então, o objetivo desse vídeo, dessa atividade, é gravar um vídeo de captura da tela, executando as questões 3C e 3B da lista de condicionais que o professor passou na sala de aula, utilizando o debugger do VS Code. Então, aqui é para aprender a utilizar o debugger. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. Ó, tenho aqui as minhas questões, todas elas. É a 3C e a 5B. Então, essa 3C aqui, vou até ler o, nem vou ler o enunciado, só vou explicar ela. Então aqui eu vou escolher, eu tenho uma variável, dia da semana, que tem algum dia da semana, e eu tenho uma validaçãozinha, tá? E a ideia é, utilizando apenas if, else if e else, eu vou imprimir o dia da semana de acordo com o número. Então, por exemplo, se o usuário, né, escolher o número um, eu quero que imprima a palavra domingo. Se escolher o número 2, o segundo dia da semana, que é a segunda. Se o usuário escolher o número 3, o terceiro dia da semana, que é a terça-feira, e assim por diante. Tá? Eu vou fazer isso com o debugger. Então, para utilizar o debugger aqui do VS Code, eu preciso adicionar um breakpoint, que eu vou começar aqui pela linha 1. Ó, aqui do lado da linha 1 tem essa bolinha vermelha. Clico aqui. Vou lá nesse menu da esquerda, eu tenho esse play com uma baratinha, né? Que é uma joaninha, um bug, né? Um inseto, que em inglês um inseto é bug, tá? Eu venho aqui. Agora eu vou clicar em executar e depurar. Eu acho que... aqui no meu caso, ele já foi direto, já abriu direto o meu depurador, o meu debugger. Mas porque eu já estava trabalhando com debugger algum tempo atrás, beleza? Anteriormente. Só que se fosse a minha primeira vez, né, aqui o VS Code ia perguntar qual depurador eu gostaria de utilizar. Aí eu ia selecionar o Node.js, porque é o Node que é o programa. O Node é um programa que ele consegue entender, né, e executar esses códigos de JavaScript aqui no meu computador. Mas aqui, ó, o importante, olha só o que aconteceu. Como eu criei um breakpoint no debugger, aqui no meu exercício 3C, ele começou a executar o programa e a hora que ele achou o breakpoint, né, o ponto de parada, ele parou, tá? Então ele parou aqui na minha linha 1. Aqui nesse lado esquerdo criou um menu, tá? Com algumas variáveis importantes para trabalhar aqui. Tem as variáveis locais e as variáveis globais aqui do JavaScript. Aqui nas locais tem o dir name, que é o directory name, o nome do diretório, o file name, o nome do arquivo, mas o importante para mim vai ser esse dia da semana, essa variável dia da semana. Então o debugger ele funciona assim. Tem essa linha amarela e eu tenho um menuzinho aqui em cima, tá? Eu tenho esse primeiro botão continuar que se eu clicar não vou clicar, né? Mas só para explicar. Esse continuar, se eu clicar aqui, ele vai executar tudo diretão. Tem esse contornar que ele vai ignorar a linha amarela aqui no breakpoint. Então, tipo, ele vai simplesmente ignorar, ele vai passar sem executar a linha amarela. Mas o importante para a gente é esse intervir, tá? O intervir, ele vai passar linha por linha, né? Então, eu posso clicar aqui ou apertar a tecla F11 do meu teclado, vai dar na mesma. Então, ó, ele está selecionado, está em amarelo essa linha 1. Então, no momento que eu clicar em intervir, ele vai executar o que aconteceu na linha 1 e vai para a minha próxima linha de comando. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Eu estou dando um let, dia da semana recebe 5. Então, ele vai criar essa variável dia da semana lá na memória e vai atribuir o valor 5 para essa variável. Então, ó, vou clicar em intervir. Executou, olha aqui no meu menu aqui do lado, a variável dia da semana antes estava undefined, porque não tinha nenhum valor, mas agora está 5 porque eu coloquei o valor 5 lá no dia da semana. Beleza? Aí a linha 3, ó, ele quer executar a linha 3 agora. Vamos analisar essa linha aqui. Então essa linha 3 que está em amarelo é um if,
e ele vai fazer uma comparação aqui disso que está dentro do parênteses. Então, ó, se o dia da semana for menor ou igual a zero, ou, opa, ou se o dia da semana for maior ou igual a 8, ele vai executar alguma coisa do verdadeiro. Caso contrário, vai executar alguma coisa do falso. Então vamos pensar assim, ó. Esse if ele está fazendo uma validação, a gente chama isso aqui de validação. Ele está validando que a informação que o usuário digitou aqui é uma informação válida, que eu posso trabalhar com ela. Então, poxa, vamos pensar aqui, os dias da semana. Nós temos os 7 dias da semana. O primeiro dia, que é domingo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia da semana. Agora pensa só, vai que o bendito do usuário digita aqui zero. Existe dia da semana zero? Não existe. E vai que ele coloca ali -5. Existe dia da semana -5? Não existe também. Então é uma validação aqui. Se a variável, né, o dia da semana, tiver um valor menor ou igual a zero, ou existe uma outra situação. Também não existe dia da semana 8 e nem 10 e nem dia da semana 1000, tá? Então, se alguma coisa ou alguma dessas validações forem verdadeiras, ele vai executar o código do verdadeiro aqui da linha 4, tá? Então, isso aqui é uma comparação. Vamos intervir? Ó, interviu, fez a validação, não deu verdadeiro, não é verdade? Porque, ó, aqui o dia da semana é 5. Então, ele vai perguntar: dia da semana é menor ou igual a zero? Falso. Ou dia da semana é maior ou igual a 8? Falso também. Então, todo esse parênteses aqui, ele deu falso. Por isso que ele não caiu aqui nesse código do verdadeiro, né? Nessa chave do verdadeiro. Ele foi direto para o else, que é o código do falso. Tá bom? Agora vamos ver o que que é o código desse falso aqui, desse primeiro if. Coincidentemente, é um segundo if, que ele vai perguntar: if dia da semana é igual a 1, então é verdadeiro isso aqui? Falso, porque ó o valor do meu dia da semana aqui na minha variável. Dia da semana vale quanto? Vale 5. Então, se esse parênteses for verdadeiro, ele executa esse bloco de código do verdadeiro. Caso contrário, ele vai vir para esse else. Vamos intervir. Interviu, deu falso, então ele foi para o else. Aqui na linha 7, que está em amarelo, ele, quando eu clicar no botão intervir, ele vai executar essa comparação também, ó. Tem um outro if. Dia da semana é igual a 2? Não, porque é 5 aqui na minha na minha memória. Então, intervir foi para o else. O código do else desse if aqui de cima, ó, o código do else é um outro if, tá bom? Dia da semana é igual a 3? Falso. Então, ele vai pular, vai para o else. Dia da semana é igual a 4? Falso. Ele vai pular, vai para o else. Opa, mas aqui é uma coisa, ó. O código do else é um outro if, tá bom? Ó, código da dia da semana é igual a 5? Verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. Então, ele vai executar aqui o código do verdadeiro, esse bloco de código do verdadeiro do meu if. Então, o que que ele vai fazer? Essa próxima linha. Vamos executar, vamos intervir nessa linha 13, nessa linha amarela, ó. Ele executou a comparação, que deu verdadeiro. Aqui o que que ele fez? Ele entrou nesse bloco de código do verdadeiro, tá? Então, o que que ele vai fazer aqui no bloco de código do verdadeiro? Ele vai dar um console.log quinta. Então, ele vai imprimir aqui, ó, no terminal quinta. Vamos intervir. Próximo. Quinta. Então, ele executou, tá? Não tem, foi o código do verdadeiro. Aí ele não vai nem pular para o else, porque não tem mais coisa falsa, né? Não tem mais comparação falsa. Então, ele continua aqui para a linha 19. A linha 19 não tem mais nada. Pronto, encerrou o programa, tá bom? Então, essa foi a execução do código 3C. A atividade pede que faça o código 5B também, tá? Então, vamos abrir aqui a atividade 5B. Tinha colocado, ó, então aqui eu tenho 5B. Vou adicionar o meu breakpoint, aqui é a minha bolinha vermelha, executar e depurar. Parou aqui, ó, let dia recebe -15. Então, vamos ver aqui. Ó, dia, né? É o dia da semana também, né? Só coloquei a variável dia para ficar menor aqui. Então, let dia, vamos intervir. O que vai acontecer quando eu intervir? Ele tem a variável lá na memória, ele vai atribuir o valor -15 para essa variável dia. Então, vamos ver aqui, ó. Intervir, ó o que aconteceu com a variável dia aqui, ó. Recebeu -5.
quer dizer, menos 15, tá bom? E agora, o que ele vai fazer de próximo é essa linha 2 que está em amarela. Então, ele let resp. O que que isso vai acontecer? Ele vai criar uma variável lá na memória que está identificada pela palavra resp, mas olha só, ela não tem valor nenhum por enquanto, tá? Então, é só uma variável na memória sem nada. Vamos intervir, ó. Intervir, ó, aqui é a minha variável resp, com o valor undefined, porque não tem nada na variável resp, tá bom? Aí a próxima linha que a gente que vai executar quando a gente intervir é essa linha 4. O que que é essa linha 4? Isso é uma linha I, é um if, que é aquela mesma validação que a gente já viu no exercício 3C. Só que vamos ver aqui, ó. O que ele vai acontecer é fazer esse parênteses e ele vai ver se é verdadeiro. Então, ó, o dia. Quanto que vale dia aqui na memória mesmo? Ó, vale menos 15. Então, o dia é menor ou igual a zero? E verdadeiro, né? Porque ó, dia, o valor de dia é menos 15. Menos 15 é menor ou igual a zero? Verdadeiro? Então, verdadeiro. Ou nem precisa executar, ele nem precisa executar esse ou, né? Mas ó, só por desencargo de consciência. Dia é maior ou igual a 8? Falso, né? Só que ó, temos aqui um verdadeiro ou falso, ou seja, todo esse parênteses aqui ele é verdadeiro, né? Porque o dia, essa primeira declaração, essa primeira frase, que essa primeira comparação, dia é menor ou igual a zero, é verdadeira. Vamos intervir, ó. Verdadeiro caiu para esse código do verdadeiro. Se fosse falso, ele caiu para esse código do falso, executar todo esse blocão que é o meu switch case aqui, tá? Então, ó, ele vai executar essa linha amarela quando eu clicar em intervir. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir um valor para a minha variável resp. O que que tem, que tem dentro de resp na memória? Indefinido, undefined, não tem nada. Então, o que que ele vai fazer agora? Ele vai colocar essa frase dentro da variável resp, que é a frase digite um dia da semana válido. Vamos intervir. Ó, interview aqui. Então, resp digite um dia da semana, ele já executou o código do verdadeiro do meu if, tá? O meu código verdadeiro. Então, ele não vai executar o else, ele vai pular todo esse else, ó, fechou meu if. O que que ele vai fazer agora? Ele vai console.log, ele vai printar na tela o valor que está dentro da minha variável resp. O que que está dentro da variável resp? Digite um dia da semana válido. Então, ele vai executar isso quando eu clicar no intervir. Ó, intervir. Pronto, ó, printou aqui, digite um dia da semana válido. Já não tinha mais código para frente, então ele, né, ele encerrou o programa. Tá, ó, só para você, né, aí eu não sei, gente, se vocês vão estar com um valor que vai cair nessa validação ou um valor correto, ó, por exemplo, 2. Ó, vou executar e depurar com o meu breakpoint ativado. Então, ó, caiu aqui no let dia 2, intervir, ó, dia recebe 2. Então agora eu vou fazer o if, né? Ó, vai fazer uma validação se o dia da semana for inválido, for um dia da semana nada a ver, ele vai cair nesse código do verdadeiro do if, que é digite um dia válido. Mas aqui no caso ele vai ser falso, ó, porque ó, dia da semana recebe 2. Dia é menor ou igual a zero? Falso, porque 2 é menor ou igual a zero? Falso. Ou dia é maior ou igual a 8? Falso também, porque dia vale 2. Então 2 é maior ou igual a 8? Falso. Então todo esse parênteses aqui ele vai ser falso. Ó, deu if, então tudo é falso, ele vai cair para o código do falso, que é o meu else. O que que tem dentro do meu else? O meu switch case, tá? Então, ó, quando eu clicar em intervir, ele vai ficar esperto com o valor da variável dia. Ó, cliquei em intervir, ótimo, ele ficou esperto, analisou e ele já pulou para o case 2, né? Para o caso que a variável, né, o valor de dia seja 2, porque ele ficou esperto com o valor da variável dia e ele analisou e ele já caiu para o caso correto, tá? Então, o que que ele vai fazer aqui agora, nessa linha amarela, quando eu clicar em intervir, ele vai, ó, não cliquei antes de explicar, né? Então, ó, vou dar não é sair. Mas, ó, o que que ele fez, né? Ele colocou o valor segunda dentro da variável resp, ó. Então, resp ficou segunda. Antes, resp estava undefined, porque antes não tinha nada dentro da variável resp. Só que agora eu coloquei aqui o valor segunda. Agora, o que que ele vai fazer? O próximo código aqui, ele vai dar um break, ou seja, ele vai sair do meu switch case,
break saiu do switch case, que consequentemente era o código do falso do if, saiu do código do falso do if. Agora, o que que ele vai fazer quando eu clicar em intervir? Vai executar essa linha em amarelo, que é a minha linha 32. O que que ele vai fazer? Ele vai dar um console.log, ele vai imprimir aqui no terminal, ele vai printar aqui no terminal o valor que está dentro da minha variável resp. Vamos ver executar isso aqui, ó, intervir, printou aqui no terminal segunda. Então é isso aí, a atividade do debugger. Ó, beleza, beleza, beleza. Show. Agora, né, é só mandar para o YouTube, né? Vou finalizar aqui e interromper a gravação. Valeu!